Olá, no Repórter Eco de hoje conheça a história do parque mais famoso da cidade de São Paulo. Tem também documentários sobre a importância do brincar e dicas de como plantar e dividir com os vizinhos as verduras cultivadas no quintal de casa. A horta comunitária é incentivada por um movimento que valoriza a agricultura urbana e ecológica, além da troca de mudas e sementes entre os moradores. Este filme reúne depoimentos que mostram como diferentes formas de brincadeira ajudam o adulto a despertar a criança que existe em cada um de nós. E o Ibirapuera completa 60 anos como uma importante área verde para o lazer do paulistano. Frutas, legumes e hortaliças do quintal direto para o prato. E a safra caseira pode ser compartilhada com os vizinhos. A receita da boa vizinhança tem o apoio do movimento Muda São Paulo. A área que fica no fundo destas casas, no bairro do Butantã, na zona oeste da maior cidade brasileira, estava abandonada até a chegada da Gorda, como é carinhosamente chamada Maria do Carmo Azevedo. Oba, botou. Educadora ambiental, ela viveu 25 anos na Amazônia, onde teve que cultivar hortaliças e criar galinhas para alimentar a família. A galinha é muito ecológica, tudo que sobra na cozinha, ela aproveita e depois ainda tem adubo, tem o ovo. O cuidado com as ervas, verduras e legumes que cultiva com adubo que ela própria produz a partir de compostagem é diário. E os frutos colhidos são sempre compartilhados. Eu uso, na minha casa, para minha família, também meus vizinhos, sempre que querem um chá de hortelã, pedem. E eu gosto muito de fazer mudas para trocar em feiras de troca. Foi assim que a Gorda conheceu a arquiteta Suzana Prisente, que também compartilha o pouco que produz no apartamento onde mora, em outro bairro da cidade. Aos pés da janela da sala, por onde entra a luz, ela planta ervas e temperos em pequenos vasos e faz mudas para distribuir. Suzana é uma das fundadoras do Muda São Paulo, um movimento que valoriza a agricultura urbana e orgânica, estimula a prática de hortas comunitárias, a troca de mudas, sementes e alimentos. As informações são divulgadas no site www.muda.org.br. E a gente viu que dá para a gente, inclusive, criar uma teia aí, uma teia solidária, no sentido de um fornece para o outro, que acaba preparando alguma coisa com aquilo que trocou, que acaba refornecendo, Por falar nisso, o pão fresquinho que a vizinha Maria Helena acaba de trazer é uma gentileza pela farinha de arroz negro que recebeu da Suzana dias atrás. A vida inteira eu via minha mãe, a minha avó trocando coisa com o vizinho. Eu mesmo já fiz isso muito. Já troquei. Então eu adoro trocar, mas não é só o trocar, me empresta o seu sal que o meu acabou. É o contato humano, que eu acho que é uma coisa que se perdeu muito na cidade grande. Todos nós somos carentes em alguma medida desse contato. É um contato de afeto, em primeiro lugar. O resultado dessas trocas é uma grande colheita social, que aproxima e torna as pessoas da cidade grande com jeito de interior e mais humanas. Essa relação da troca, de você dar um pouco do que você produz, dá muita empatia entre as pessoas. E a gente vai trazendo todos esses saberes, que é um tesouro, de novo, para serem saboreados. Você acompanha fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A concentração de dióxido de carbono no mundo, um dos gases do aquecimento global, atingiu níveis recordes em 2013. O balanço é da Organização Meteorológica Mundial. A taxa de acúmulo do CO2 na atmosfera teve o crescimento mais rápido em um ano, desde 1084. E o problema não se deve apenas a mais emissões,
mas há uma redução da capacidade que a biosfera tem de absorver o carbono. Parte das emissões acaba absorvida pelos oceanos, florestas e seres vivos. Mas os cientistas temem que esses sistemas naturais podem ter atingido o limite de sua capacidade para retirar o dióxido de carbono do ar. Fotos revelam a terceira e última superlua cheia registrada no ano de 2014. Ela foi observada na noite do dia 8 de setembro em várias partes do mundo. O fenômeno acontece quando a Lua alcança o ponto mais próximo da Terra, a uma distância de cerca de 358 mil quilômetros. O satélite natural do nosso planeta surgiu 14% maior e 30% mais brilhante do que o normal. A Califórnia vai ser o primeiro estado dos Estados Unidos a proibir o uso de sacos plásticos descartáveis. A nova lei deve passar a vigorar em 2014 e as embalagens plásticas sairão do comércio de alimentos e remédios em julho de 2015. Elas serão substituídas por bolsas de papel. No Brasil, o sauim de coleira, primata só encontrado no estado do Amazonas, pode ser extinto. Pesquisadores dizem que o descumprimento das leis ambientais e o avanço da urbanização são as causas principais. As novas construções isolam trechos da floresta e expõem os animais a risco, como atropelamentos e choques elétricos. Se nada for feito, Manaus pode se tornar a primeira metrópole brasileira a extinguir uma espécie de primata. E aguarde porque tem mais. Conheça as curiosidades sobre os 60 anos do parque mais famoso de São Paulo. E a seguir, brincadeira é coisa séria, revela o documentário Tarja Branca. O Repórter Eco volta logo mais. O ato de brincar é essencial para o desenvolvimento do ser humano. O documentário Tarja Branca revela como as brincadeiras ajudam a resgatar a ligação que existe entre o adulto e a criança que vive dentro de nós. A máquina da sociedade organizada do jeito que está precisa que uma fatia considerável das pessoas tenha que, durante 8 horas por dia, fazer coisas que não gosta para que o mundo funcione. Tarja Branca, a revolução que faltava, é a nova aposta dos produtores do documentário Muito Além do Peso, sobre a obesidade infantil, e da série que vai virar filme Território do Brincar. São criações de uma produtora de filmes que recebeu o selo internacional B Corp, usado para certificar empresas que apontam caminhos para solucionar problemas socioambientais. Os realizadores acreditam que histórias bem contadas podem fazer a diferença na forma como as pessoas veem o mundo. O diretor Cacau Roden explica que o documentário, de nome curioso, trata da importância do brincar na infância e de manter vivo o espírito lúdico na vida adulta. Isso envolve contemplar muitos olhares. Profissionais de várias áreas foram ouvidos. Para as crianças é ocupar o tempo deles o tempo inteiro. Eu queria saber o que o psicanalista tem a dizer a respeito disso. Nós queríamos saber o que os educadores têm para falar sobre isso, os artistas, os músicos, os atores, os palhaços. O Tarja Branca, ele fala principalmente de como o homem contemporâneo se relaciona com o espírito lúdico, que é aonde a gente aplica esse brincar na nossa vida adulta. Você tem Tarja Branca no nome do documentário. Isso tem a ver com o fato de muitas crianças serem medicalizadas porque têm déficit de atenção e que não há uma outra compreensão desse movimento das crianças? Eu acho que isso não se dá só com as crianças, né? Mas certamente isso está acontecendo com as crianças também. Acho que começou em nós adultos, essa medicalização dos afetos, e a gente ampliou essa medicalização toda, atingindo as crianças também. E isso é muito grave, né? Eu acho que a gente precisa dar um passo atrás
né? Ver como a gente está se relacionando com o tempo, o que a gente está colocando para as nossas crianças também, né? A gente tirou uma rigidez da educação, como diz a Renata Meirelles, e colocou uma complexidade nessa educação. O que é essa complexidade? É deixar a agenda das crianças lotada. O diretor brincou muito na infância e também incentivou o filho a se dedicar às brincadeiras. Conta que passou por uma profunda transformação ao realizar o documentário, que deve participar de festivais internacionais. Brincar é colocar o nosso espírito lúdico, criador, essa força criadora, a serviço de ter uma vida com mais satisfação, com mais prazer. Quando você fala de brincante, de brincadeira, a gente tá falando de magia. Aí me encanta. A cultura popular é identidade. É o que você é. Brincar, pra mim, é usar o fio inteiro de cada ser. Quando você tá usando seu fio de vida inteiro, você tá brincando. No momento em que se volta a discutir a implantação de hidrovias no país, assim como investimentos em ferrovias, é preciso discutir de forma muito competente esses temas. Porque eles são decisivos, não apenas para o desenvolvimento econômico. É preciso saber também que impactos podem gerar nas áreas de energia e do meio ambiente. E com que custos a serem pagos pela sociedade. Nossa rede ferroviária foi quase toda implantada ainda no Império. O Brasil se movia por ferrovias, mas boa parte já foi sucateada. E do que existe, o transporte de minérios é o que mais a usa. Temos menos de 30 mil quilômetros de rede, 10 vezes menos que os Estados Unidos. Em 2012, se previu implantar 11 mil quilômetros novos. Menos de um terço aconteceu. A ferrovia Norte-Sul, iniciada há 27 anos, ainda não está concluída. Já as hidrovias propostas não têm estudos adequados de impactos. A do Araguaia, por exemplo, exigiria obras permanentes, porque os sedimentos conduzidos pelo próprio rio fazem o canal navegável mudar de ano para ano. Na verdade, a hidrovia exigiria que se construa um canal permanente, maior que o do Panamá. E hoje já temos hidrovias sem permitir a navegação por causa do baixo nível dos rios com a seca. Esse é um tema que interessa não apenas ao setor de transportes, mas a toda a sociedade. Então é preciso discutir com muita competência os seus impactos. Chegou a hora do vídeo que a gente escolheu para você na internet. Centro de Pesquisa Chengdu, província de Sichuan, terra de um dos tesouros nacionais da China, o panda gigante. Aqui os recintos foram criados para imitar o ambiente natural deste parente do urso. Tudo para executar uma missão muito delicada, a de reproduzir em cativeiro e depois devolver a liberdade a uma das espécies mais ameaçadas de extinção e, ao mesmo tempo, uma das mais adoradas da Terra. A organização WWF, que dá apoio aos projetos de conservação, calcula que existem perto de 1.600 exemplares vivendo livres no território chinês e apenas 300 em reservas e parques. Um mamífero de comportamento dócil, tranquilo e tímido raramente procria na floresta. E pior ainda, quando está retido em uma reserva. Essencialmente herbívoro, se alimenta de brotos, folhas e caules de bambu, planta típica da região. Um fato recente despertou curiosidade. Esta fêmea, chamada Airin, chegou a ser acusada de fingir gravidez, só para receber melhor tratamento da instituição. A agência oficial de notícias da China disse que ela teria demonstrado sinais como perda de apetite e de mobilidade,
sem que estivesse esperando um filhote. A panda foi inocentada por um especialista, diretor do Centro de Conservação do Panda no país. Ele explicou que o comportamento do animal era motivado por mudanças hormonais e não por fingimento, como supunham. O caso de Ayrin reflete a grande expectativa que os pesquisadores do país têm para registrar um número cada vez maior de filhotes de um animal belo e cativante. Um urso que, de tanto que foi caçado sem piedade no passado e de perder o lugar onde vivia na floresta nativa, agora corre sério risco de desaparecer da face da terra. E a seguir, a história do parque mais famoso de São Paulo. Ao completar 60 anos, o Ibirapuera é um importante oásis verde para o paulistano. O Repórter Eco volta daqui a pouco. O parque mais conhecido da cidade de São Paulo está fazendo aniversário. O Ibirapuera completa 60 anos. O projeto é do arquiteto Oscar Niemeyer e o paisagismo de outro grande nome, Burle Marx. O apelido é carinhoso, Ibira, a tradução do tupi-guarani para a palavra Ibirapuera, árvore apodrecida. Nascido numa área alagadiça que foi aldeia indígena e depois fazenda, o Parque do Ibirapuera, cartão postal da capital paulista, é uma das mais importantes áreas verdes da cidade de São Paulo. E, embora tenha mais de 1.500 quilômetros quadrados, não é a maior. Os parques Anhanguera e do Carmo ficam na frente. Popular e apreciado por moradores e turistas, é fundamental para aliviar a pressão de quem vive na metrópole, não só por meio dos exercícios físicos, mas pela apreciação da arte nos vários espaços dedicados à cultura. Uma das razões que motivaram a criação do Parque do Ibirapuera foi a falta de áreas verdes na cidade. Isso em 1954, quando São Paulo completava 400 anos de existência. A inspiração veio do exterior, do Hyde Park em Londres, na Inglaterra, e do Central Park, em Nova York, nos Estados Unidos. Carlos Lemos, professor da Faculdade de Arquitetura da USP, chefe do escritório de São Paulo do arquiteto Oscar Niemeyer, que projetou o parque, relembra a história de criação do conjunto arquitetônico, que acabou influenciando o desenho da capital federal, inaugurada em 1960. No começo, o Oscar projetou um edifício, cada um de uma maneira, com uma fisionomia, com uma característica estrutural, vamos dizer assim, bem definida, para os edifícios serem, inclusive, serem identificados de longe, pela forma, vamos dizer. Como ele fez, a certo ponto, em Brasília, os edifícios dos ministérios têm um jeito, ninguém confunde nada em Brasília. O Ibirapuera era a mesma ideia. Mesma ideia. Essa ideia, ele mesmo acabou não gostando, porque achou que o parque devia ter uma unidade estilística. Criou juízo, de repente, falou, não, eu vou fazer edifícios todos semelhantes, iguais, mesma estrutura, ligados por uma grande marquise. Mas no final das contas, a Oca e o auditório do Ibirapuera mantiveram identidades próprias. Para o professor, a marquise, que segundo ele, é na verdade um corredor coberto que liga os edifícios, protegendo os visitantes do sol e da chuva, é a grande sacada do projeto. Mas faltou tempo e dinheiro para concluir o que seria a chamada entrada monumental. Era uma grande plataforma elevada do chão, acessível por uma escadaria grande, e lá de cima se descortinava o parque. Essa plataforma era mais alta que a marquise. Passava por cima da marquise. A marquise terminava embaixo dela. E ali estariam a Oca e o auditório compondo essa parte. Isso.
Tudo isso nasceu em cima de um terreno irregular e úmido. Nos anos 20, um funcionário da prefeitura começou a plantar eucaliptos para drenar a área. Manequinho Lopes viria a dar nome ao viveiro mantido aqui, onde são cultivadas plantas ornamentais que embelezam a cidade. Conhecido também por abrigar árvores centenárias como este ceboleiro. Nós temos também uma campanha de incentivo à arborização urbana, na qual qualquer munícipe, residente na cidade de São Paulo, pode vir aqui e retirar até 10 mudas de árvores. Por que até? Você tem que me comprovar que você mora em São Paulo e que você tem espaço suficiente para o plantio de 10 árvores. Com 40 anos de Ibirapuera, Manuel Lisboa é um dos funcionários mais antigos. Começou como jardineiro do viveiro e tem orgulho de ter espalhado muitas árvores pela capital. Hoje, faz de tudo um pouco e dedica atenção especial aos animais. De repente cai passarinho das árvores e a gente tem que pegar esses bichinhos e levar na fauna. E na fauna eles vão tratar desses bichinhos até pegar uma fase adulta, E aí devolve para o parque novamente. Este departamento se dedica a tratar da fauna silvestre, especialmente aves, vítimas do tráfico e de acidentes. O filhote de bugio caiu da árvore. O de veado foi acuado por cachorros e se perdeu da mãe. A ideia é que eles possam voltar a viver em liberdade. 50% dos animais que a gente recebeu, eles foram devolvidos para a natureza. Refúgio fundamental para as aves urbanas, local de grande beleza pela diversidade de árvores, plantas e flores, o Ibirapuera chega à terceira idade em forma para permanecer nos alegrando por muitos e muitos anos. E que ele continue sendo um expansor de qualidade de vida, ou seja, que ele expanda a qualidade de vida, que ele expanda a cultura, que ele expanda a educação ambiental, que ele expanda o espaço cidadão. Se você quiser rever as reportagens do programa de hoje, entre no nosso site. Anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E o programa de hoje encerra com uma frase do escritor argentino Júlio Cortázar. Ele morreu em 1984 e agora, em 2014, se comemora os 100 anos de nascimento de um dos maiores autores de todos os tempos. Quando as crianças brincam, embora estejam se divertindo, levam a brincadeira a sério. É tão sério para elas agora quanto o amor será daqui a 10 anos. A gente se encontra no próximo Repórter Eco. Até lá!